puxando. Maurício, por favor, Maurício só vai fazer aqui a apresentação aqui por causa da hora do estudo. Pessoal, boa tarde, mais uma vez. Falar muito rapidamente, até pelo horário. É, Quero também parabenizar toda a organização do evento. Antes de passar aqui esse estudo, eu só queria dizer aonde que eu me insiro nesse debate do acordo de compartilhamento de risco, por que que eu fui estudar esse tema. A maior parte de vocês sabem que eu fiquei 20 anos na agência. Nesses últimos 5 anos, eu ocupei um cargo de dirigente, fui diretor. Nos últimos 3 anos, fiquei como diretor de desenvolvimento setorial, e durante esse período que eu estive como diretor daquela diretoria, esse tema surgiu. A gente foi procurado algumas vezes por alguns prestadores, a gente foi procurado algumas vezes por indústrias farmacêuticas, por contratantes e até por operadoras de plano de saúde. Um pouco antes dessa minha passagem enquanto diretor, em 2018 e 2020, eu ocupei essa posição que a Dominique hoje ocupa. Fui diretor adjunto da DIPRO. 2018 foi o momento que a agência estava discutindo a primeira resolução normativa que trata, né, do processo de incorporação de tecnologias. Até aquele momento, a agência não tinha uma resolução normativa. O processo de incorporação ele era todo definido com base em notas técnicas. E naquele momento, a gente também, em razão da resolução normativa que estava sendo debatida, a gente também foi muito procurado pela indústria farmacêutica. E em 2018, 2019, algumas tecnologias, terapia gênica, tecnologias de alto custo começavam a chegar na saúde suplementar. Então, é uma pequena fala. E no papel enquanto gestor público, eu fui, né, na posição que eu estava enquanto gestor público, eu fui estudar esse tema. E aí fica a pergunta do gestor público e fica a pergunta do estudioso e do pesquisador. Acordos de compartilhamento de risco, eles são um caminho para a sustentabilidade da saúde suplementar? E a pergunta é sim. Quando a gente fala em sustentabilidade, Dominique até tocou esse ponto, e aí alguns pontos eu vou acabar até repetindo a fala dela, a gente está falando da sustentabilidade para quem paga o plano de saúde. Então, a sustentabilidade do ponto de vista do contratante. Eu vou passar alguns slides aqui, até pelo. Esse gráfico ele resume muito do que eu vou falar. Esse gráfico, por que que eu trouxe esse gráfico? De 2000, né, quando a agência foi criada, até dezembro de 2014, se a gente olhar os dados lá da agência, do CIB, Sistema de Identificação de Beneficiário, a gente teve um comportamento crescente. Sempre, ano a ano, mês a mês, o número de beneficiários foi crescendo. Dezembro de 2014, a gente chegou àqueles 50,1 milhões de beneficiários, era um número cabalístico ali, a gente sempre falava que tinha que aumentar, sair desse número. E o que que aconteceu nos anos seguintes? Em vez do número aumentar, esse número ele foi caindo. 2015 uma queda importante, 2016 e foi caindo, caindo, caindo até 2020. Meados de 2020, por causa da pandemia da Covid-19, o número de beneficiários ele começa a subir. E surgiu uma dúvida nossa, na época, até a Angélica, diretora adjunta, a gente queria fazer um estudo sobre esse comportamento com base no CIB, no Sistema de Identificação dos Beneficiários. A gente queria saber se aqueles 3 milhões de beneficiários que saíram de dezembro de 2014 ali a 2019, 2020, foram os beneficiários que voltaram 2021 em diante. Então ficava uma dúvida: esse beneficiário saiu, depois ele voltou para o setor? E o que que a gente tem? Opa, como é que eu volto? E aí a gente tem alguns. Isso aqui é a luzinha? Não. A gente tem alguns dados importantes. Aqui eu separei aquele mesmo gráfico, mas com comportamento de beneficiários, que é essa primeira linha, né, azul. Aqui em laranja está o comportamento de emprego formal. Essas colunas cinza, elas demonstram o comportamento do PIB, né, de 2014 até 2025. E a primeira informação que a gente consegue tirar desse gráfico
foi a crise de 2015 e 2016. A gente teve 2 anos de crise importantes, né? Em 2015 o PIB caiu 3,5%, depois em 2016 caiu 3%. Inclusive, em 2015, a queda do PIB foi maior até do que do período da pandemia em 2020. Com essa queda, obviamente, a gente está diante de uma crise econômica, o empregador ele deixa de ofertar, a gente tem desemprego, e isso acaba impactando o setor da saúde suplementar como um todo. Esse setor tem uma característica que hoje mais de 70% das pessoas têm acesso à saúde suplementar por meio dos contratantes coletivos e empresariais. A gente tem ali 16% individual familiar, 10% coletivo por adesão, mas a principal porta de entrada do setor da saúde suplementar é via empregador. A gente tem muitos contratos pequenos, né, desde da regra do microempreendedor individual, contratos até 5 vidas, mas a gente tem contratos grandes, a indústria tem um peso importante nessa fatia. Mas qual é a mensagem que eu quero trazer para vocês, principalmente para a indústria, tá, pessoal? Esse setor ele é muito sensível ao comportamento econômico. Se a gente tem recessão econômica e não há uma obrigação normativa para o empregador dar o plano de saúde para o beneficiário, o que eu chamo de obrigação normativa? Às vezes você tem um acordo coletivo ali de trabalho, você tem ali uma CCT, uma convenção coletiva de trabalho, em que aquele segmento, aquela atividade econômica, ela é obrigada a dar planos de saúde para os seus funcionários. Muitas das vezes, quando não tem isso, o empregador ele corta esse benefício. E aí vem um ponto interessante, até um dado que eu tive acesso semana passada, uma colega, não sei se ela está aí, se já foi embora, falando sobre o número vou chamar de beneficiários, de cartões de desconto. Ela trouxe um dado de 60 milhões de pessoas hoje têm cartão de desconto no Brasil. Até depois eu liguei para ela, pedi esse dado, ela me mandou, acabei não botando nessa apresentação, mas publicamente a gente já consegue chegar a 35 milhões de pessoas que têm cartão de desconto. As grandes empresas, né, Cartão para Todos, essas grandes empresas, elas já divulgam o número de beneficiários que têm nesse segmento. Qual é a questão que acho que cabe uma reflexão nesse painel que a gente está tendo? Essas pessoas que saem da saúde suplementar, essas pessoas que deixam de ter plano de saúde, principalmente via o empregador, e vão para um benefício paralelo, né? Vamos dizer assim, primeiro só uma observação, nada contra os cartões de desconto, é um segmento específico, muito limitado, atende um público específico, mas não dá a cobertura que os planos de saúde dão. A lei, inclusive, estabelece que plano de saúde não tem limite financeiro, mas por conta e ordem do pagador, por conta e ordem do contratante. Esse segmento que vem surgindo e surgindo com uma certa velocidade, nenhuma dessas tecnologias que a gente está tratando aqui, elas são cobertas. Então, a gente tem um cenário muito sensível em que os beneficiários saem da saúde suplementar, acabam indo para um segmento e que essas terapias não estão sendo cobertas. Não quero falar de receita, despesa, sinistralidade, mas o que a gente tem observado é aumento de despesa, a correção pelo reajuste, aumento de despesa, aumento de reajuste, mas a variação de beneficiários nesse setor, ela aumenta de forma muito pequena ainda. Então, quando a gente fala de buscar um caminho, tá? Eu fiz questão de botar que é um caminho para a sustentabilidade dessa suplementar, a gente pode buscar outros, existem outros, é pensando em sustentabilidade de quem, no fim do dia, acaba arcando com isso. E muitos empregadores, se não tiverem essa obrigação normativa, eles cortam o benefício. Um cenário de alteração epidemiológica, cenário de alteração demográfica que acaba impactando ou gerando aumento desses custos. Muito daquilo já foi falado, incorporação espelho, judicialização, mutualismo é uma palavra meio está sempre nos debates, mas ela é a principal diretriz, ela é a principal base desse setor. Imaginar que toma como exemplo que o Instituto Consenso é uma grande empresa e somos 100 beneficiários nessa carteira. Esse contrato Instituto Consenso tem 100 pessoas nessa carteira.
pela regra da agência, os planos individuais familiares, a agência define o teto máximo, coletivo adesão, coletivo empresarial até 29 vidas, a agência determina agrupamento de contratos, que é o pool, 30 vidas ou mais é livremente negociado. Nós somos um grande contrato aqui com 100 vidas, botar um ticket médio de R$ 500, então 50 mil ano, 50 mil mês, no ano a gente tem ali 600 mil de receita, botar 500 mil de despesa, né? Uma sinistralidade média de 80%. Se tiver um evento em que se tem a necessidade de uma tecnologia de alto custo, 1 milhão, 2 milhões, a gente está se falando de um cenário em que se tem uma receita de 600 mil e pode chegar a 1 milhão, 2 milhões. Muito provavelmente esse contrato ele não vai continuar. Então, com esse olhar. Alguns conceitos que eu vou passar que já foram bem debatidos, o ecossistema complexo brasileiro, diferente do modelo italiano. A gente tem Anvisa, CEMED, Conitec, e a Itália tem uma agência que praticamente unifica todos esses processos. Muito foi falado, os acordos de compartilhamento de risco eles são juridicamente viáveis. Eu ainda acho que há espaço para padronização, obviamente, padronização para cada medicamento, padronização de desfecho em relação a cada terapia que está sendo discutido. Ele já bem citado aqui. Vejo um caminho interessante na agência, tá? Eu acho que a ANS tem um instrumento importante que pode, pelo menos, testar algumas dessas terapias, que é o sandbox regulatório. A agência já avançou em alguns debates. O Dominique falou anteriormente, a agência teve um avanço importante no termo de responsabilidade do Plumab com a Sanofi. Recentemente, semana passada, foi publicado também outro termo de responsabilidade com a AbbVie. Então, a agência tem avançado bastante. Falar de benchmarks internacional foi muito falado aqui. Experiências nacionais a gente falou. Compartilhamento de risco. Acho que ele é bom para todo mundo, a gente não tem dúvida disso, é bom para os operadores, você tem previsibilidade financeira, dados para modelos atuariais. Hoje, uma operadora, quando vai registrar um produto na agência, ela registra com um preço um preço de partida, né? A regra da agência permite que a operadora possa depois comercializar esse produto com uma banda de mais ou menos 30. Então, se você registrou, uma operadora registrou um produto lá por R$ 100 na primeira faixa, pode comercializar por 70 ou 130. Só que há alguns anos, essa dinâmica atuarial, a vida dos atuários era um pouco mais fácil. De uns anos para cá, isso começou a ficar um pouco mais complicado. Se a gente pega um exemplo até do Zolgensma, com esse acordo da Novartis com o Ministério da Saúde, se tivesse algo similar na saúde suplementar, tem como a gente até ajudar numa previsibilidade atuarial de um produto, né? O registro, o produto que foi, a tecnologia que foi negociada, né? O Zolgensma, se definiu 40% pagamento no momento da infusão e os 60% de acordo com os ganhos motores. Em até 24 meses paga mais 20%, depois em até 36 meses da infusão mais 60% e em até 48% mais 60%. Isso poderia ajudar, por exemplo, uma operadora na hora de fazer o registro de um produto, de precificar. A indústria também ganha bastante acesso, diferenciação competitiva, dados de mundo real como um ativo importante, beneficiários e contratantes ganham, é uma proteção adicional, prestadores é um incentivo direto à excelência assistencial. A gente viu o caso aqui do AC Camargo, né, toda a complexidade que envolveu esse processo com aquele hospital. Então, isso mexe com toda a estrutura assistencial e tem os seus riscos, tem uma complexidade operacional, muito se falou aqui, né? Diferentemente da Itália, a gente não tem um sistema nacional em que possa se reportar esses desfechos. Mas eu acho que há caminhos, né? Então, se a gente olhar para alguns modelos, a gente já tem um modelo que é o que já existe, é um modelo bilateral, né? O prestador negocia com a indústria farmacêutica, a operadora negocia com o prestador e com a indústria, mas ainda não é um modelo com escala, é um modelo muito limitado a caso a caso.
Eu acredito, tá? Isso aqui é apenas um olhar meu, é uma visão minha enquanto alguém que foi estudar o tema. Eu acho que a gente teria um caminho via o processo de incorporação do Com a Saúde, poderia se pensar um programa setorial, alguns critérios mínimos nesse processo. Modelo 3, um framework ali da agência com negociação descentralizada. Eu acho que o sandbox é um caminho. Antes de você incorporar definitivamente, você testa essa tecnologia no ambiente de sandbox. Acordo de compartilhamento de risco, quando a gente fala do ACR por desfecho, ele, na sua essência, ele é o pagamento de procedimentos por resultado na sua essência, né? O principal, quando a gente olha um ACR de desfecho. E aqui alguns encaminhamentos finais de proposições que eu coloco nesse estudo, de se ter uma norma específica da agência, lembrando que a agência já tem competência para definir uma série de regramentos. Todo o regramento dos contratos entre as operadoras e os prestadores, a agência que define as cláusulas mínimas desses contratos. Então, o regulador já tem a competência de estender regras a um ente não regulado. Então, a gente já tem a regra da contratualização. Critérios de elegibilidade, muito falado aqui, e critérios de definição de disputa. O sandbox, para mim, pode ser um ponto de partida interessante, até para testar essas tecnologias. Plataforma Nacional de Desfecho, não acho que a gente tem que inventar a roda. A agência, o país já avançou muito em algumas discussões. A agência já desenvolve desde 2005 o padrão TIS, que é a troca de informação na saúde suplementar. Então a gente já tem regras definidas do padrão. Todo atendimento que é feito na ponta por um prestador, esse dado vem para a operadora, né, do padrão TIS, a operadora reporta esse dado à agência, e hoje, em razão de um decreto sem número, um decreto na época do presidente Michel Temer, a agência é obrigada a reportar o CND, que é o conjunto mínimo de dados, para a RNDS. E a RNDS, em algum momento, ela vai espelhar essas informações na plataforma que é Meu SUS Digital. Então, a gente já tem uma estrutura em que o regulador já recebe dados, o prestador já tem que alimentar uma série de informações, então teria um espaço para avançar. Temas que sempre vêm à tona, a participação da agência em algumas negociações, essa específica desse acordo com o Ministério poderia ter sido um exemplo interessante, e a convergência com o que a gente está debatendo hoje no Legislativo, com o PL 667. Aqui já só terminando aqui, que os ACRs não são mais uma possibilidade teórica, são uma necessidade prática e uma oportunidade de construção conjunta. O estudo vai ser divulgado no portal do Instituto daqui a pouco, hoje, eu não sei quando é que vai, mas o estudo completo está lá. Eu só queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Um forte abraço a todos. Chamar o Pablo para o encerramento oficial. Bom, queria agradecer a presença de todos, especialmente daqueles que puderam ficar até o final. É uma alegria para a gente do Instituto Consenso ter realizado esse evento hoje. Em apenas 3 meses, nós já publicamos 2 estudos técnicos de altíssimo nível, realizamos eventos pequenos, eventos grandes, de diversos temas. Estamos aqui também para proporcionar outros eventos. Então, a gente quer também a sugestão de vocês, a participação de vocês, de todo o sistema de saúde, seja ele público ou seja ele privado, porque eu acho que todos nós temos muito a contribuir e a melhorar a vida dos nossos pacientes, a vida de cada cidadão brasileiro e cada cidadã brasileira. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.